Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Vocês do nosso canal Pleiadianos no YouTube com 100 mil inscritos, vocês também dos meus 2 Facebooks, vocês do meu Instagram e de todas as nossas redes sociais. É certo que com o advento da internet facilitou em muitas nossas vidas. Hoje nós podemos fazer aulas online, nós podemos fazer cursos online, nós podemos fazer compras online. Mas será que todas as coisas nós podemos fazer online e realmente isso não vai ter nenhum prejuízo nas nossas vidas? Bom, para quem não me conhece, eu tenho 40 e poucos anos, sou formado em teologia, sou médium, ostensivo desde criança. Já passei por várias vertentes religiosas diferentes, onde em muitas delas acabei atuando como líder religioso. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre cursos de projeção astral. Vocês sabem o que é um curso de projeção astral? O que é se projetar astralmente, não é? Para fora do corpo? Muito bem. Vou aguardar alguns segundinhos aqui. Vou pedir para, se alguém for entrando, me dizer se o áudio tá bom, se o instrumental que eu coloquei aqui não está muito alto, tá bom? Então peço para vocês isso. Eu estava assistindo um vídeo que estava passando, não é, esses tempos atrás, num podcast, e eu vi um trechinho de uma entrevista que me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção como teólogo, me chamou a atenção como médium, e me chamou a atenção como pessoa, onde eles estavam falando sobre projeção astral. Essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela dá curso, não é? De projeção astral online. E a pessoa falou a seguinte coisa na entrevista. Abre aspas. Bom, quando nós fazemos um curso de projeção astral, segundo essa pessoa, não é, que vende o curso, nós conseguimos nos projetar para fora do nosso corpo e assim nós conseguimos perceber e ver os espíritos que estão ao nosso redor. Vendo os espíritos que estão ao nosso redor, fica mais fácil para ver quais espíritos estão me obsediando a minha casa ou obsediando a minha família. A partir do momento que eu sei que tal espírito ou um grupo de espíritos está obsediando a minha casa, a mim, a minha família, então esse espírito se torna visível para mim e é mais fácil de eu combater esse espírito, elevando o meu padrão vibratório, elevando a minha espiritualidade e coisa e tal. E perfeito. E esse pedaço desse trecho, ele está certo, ele está correto. Só que quais são as implicações de nós fazermos uma projeção astral online, tá bom? Fazemos uma projeção astral, um curso de projeção astral online e ter essa visão. Talvez muitos de vocês não saibam, mas isso que se chama de projeção astral, de enxergar obsessores na visão espiritualista, reencarnacionista, seriam seres humanos desencarnados que por vários motivos, sendo da família ou não, vêm para obsediar e atrapalhar a nossa vida. Mas eu posso colocar aqui também no contexto cristão. Vou colocar no contexto judaico-cristão, ou católico, ou protestante, se preferir. Num contexto judaico-cristão, mudando só um pouquinho aqui, isso é chamado de dons do Espírito Santo. E quais são esses dons do Espírito Santo? Esses dons do Espírito Santo seria o dom de visão. Então, dentro do cristianismo, ou do judaísmo cristão, isso não é nenhuma novidade. Com a diferença é que eles não acreditam que aquele espírito seja um espírito de uma pessoa desencarnada, mas um demônio.
Então também entra na mesma coisa. A partir do momento que uma pessoa desenvolve os seus dons espirituais descritos lá na Bíblia, não é? Só fazendo esse pequeno linkzinho, ela passa a enxergar quais são os demônios, e demônios, daimon, vem de espíritos, quais são os espíritos que estão interferindo na sua vida, na sua casa, e assim elas podem, através também da oração, através também da mudança de hábitos, principalmente, fazer com que aquele espírito venha se afastar. Com a diferença é que, querendo ou não, seja dentro de uma igreja católica, seja dentro de uma igreja protestante, seja dentro de um centro espírita kardecista, seja dentro de um centro de umbanda, você tem um suporte para isso. A partir do momento, por mais difícil que seja fazer parte de uma comunidade, por mais difícil que seja fazer parte de uma congregação, por mais difícil que seja fazer parte de um grupo espiritual, é muito importante. Porque quando nós estamos inseridos dentro de um grupo espiritual, e quando você tem esse dom de visão, ou quando você faz essa projeção astral, e de repente você começa a lidar com esse espírito obsessor, ou com esse demônio, como você preferir, você começa a ter, e você vai ter suporte das pessoas que estão naquele local, naquele centro espírita, naquela igreja católica, naquela igreja protestante. E qual é esse suporte? Suporte das pessoas que lá estão, suporte espiritual, porque aquela casa foi aberta, ok? Com um suporte espiritual, então você tem todo um suporte. Agora, quando nós nos predispomos a simplesmente aprender a desenvolver essa habilidade de enxergar o sobrenatural, enxergar os espíritos, se projetar para fora do corpo, ou os dons espirituais, né, como o dom da visão, nós temos que perceber que se nós fazemos isso online, por mais que esse curso ofereça um suporte, essa pessoa, digamos que tenha lá, sei lá, os seus 300, 500 mil inscritos, e digamos que no seu curso, né, para projeção astral, para enxergar a espiritualidade, ela tem ali um grupo de umas 300 pessoas no seu primeiro curso. Após o término desse curso de projeção astral, a pessoa que fez o curso, ela pode ou não ter desenvolvido essa habilidade. Então ela vai começar assim a perceber que espíritos obsessores ou demônios, como vocês preferirem, tá? Eles agem através de nós, de mim, de você. Eles agem através da mãe, da sogra, do parente, do esposo, da esposa, do patrão, do empregado, do vizinho, da vizinha. E o que acontece? Quando nós temos essa visão espiritual, seja através da projeção astral, ou seja mesmo através da visão espiritual, nós temos uma maior responsabilidade. Uma responsabilidade maior. Por quê? Tem uma passagem na Brit Hadashah, que é o nome correto em hebraico para o Novo Testamento, que diz, sanando Jesus Cristo, ele disse: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra espíritos e potestades. E ele estava correto nisso. Só que a partir do momento que nós nos colocamos nesse lugar, onde eu estava dizendo que qual é o suporte que uma pessoa que oferece um curso, seja para abrir a sua mediunidade, abrir a sua visão, para você enxergar o plano astral, para você enxergar os espíritos, para você se projetar fora do corpo. Qual é o suporte que essa pessoa, uma pessoa, até mesmo uma equipe, vamos dizer uma equipe de 10 pessoas, vai conseguir dar esse suporte para 200, 300, 400, 1000, milhões de pessoas depois? Porque você vai começar a lidar com espíritos.
E a partir do momento que você desenvolve o dom de visão, a partir do momento que o espírito sabe que ele está te vendo e vice-versa, e você pode até se comunicar com ele e ele se comunicar com você, a única maneira desse espírito obsessor se retirar da sua vida, se retirar da sua casa, é com a sua mudança pessoal. Ah, mas ok, consegui mudar a mim pessoalmente, consegui elevar meu padrão vibratório, não fico mais irritado com a sogra porque eu sei que ela está obsediada, não fico irritado com o patrão porque eu sei que ele está obsediado, não fico irritado com... e por aí vai. Só que aí existe uma outra questão. Mesmo que em algum nível, pois todos nós somos falhos, mesmo que em algum nível você consiga se blindar, eu não fico mais irritado com determinada coisa porque eu já estou blindado. Eu já sei que é um espírito obsessor, já sei que é alguém que é uma entidade que está tentando tirar a minha paz. Mas aqui vem uma questão muito mais importante. E o seu esposo? E o seu filho? E a sua filha? E o seu irmão? E a sua irmã? E a sua sogra? E o seu patrão? Eles não têm a sua visão espiritual. E por mais que você fale para eles certamente podem não acreditar. Então, você está blindado, vamos colocar aqui entre aspas, não é? Porque perfeito ninguém é, mas você está blindado, você sabe, porque você enxergou o plano espiritual, você sabe porque você fez o curso, você sabe porque você levou um pouquinho o padrão vibratório, mas e a responsabilidade que você tem com as outras pessoas dentro da sua casa? Porque talvez eles não possam te irritar, talvez eles não possam te tocar, talvez eles não possam te jogar num vício, talvez eles não possam fazer muitas coisas com vocês, mas eles podem fazer com as pessoas que estão próximas de vocês. E isso eu digo não apenas como teólogo, isso eu digo não apenas como médium, mas eu digo isso também como pessoa. Então, muitas e muitas vezes, quando se eleva um pouquinho o nosso padrão vibratório, quando fala padrão vibratório, é a forma como nós reagimos quando pessoas e circunstâncias nos cercam. Então você entende? Ok, consegui melhorar um pouquinho, né? Vou colocar um pouquinho aqui, você também conseguiu melhorar um pouquinho. Só que então eles vão tentar através do teu filho, da tua filha, eles vão tentar através da sua mãe, do seu irmão, das outras pessoas. Aí você vai ter que ter maturidade o suficiente para ver de repente o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o seu patrão, seja lá quem for, sendo obsediado. Você vai ver o espírito lá, você vai saber que ele está fazendo aquilo com interferência de um espírito, mas você não vai poder fazer diretamente nada. Você pode fazer uma prece, você pode fazer uma oração, você pode pedir, emanar boas vibrações, mas a atitude do outro obsediado é só dele. Só dele e só dela. E aí é onde está a importância de você fazer parte de um grupo, seja esse grupo qual for, seja uma igreja católica, seja uma igreja evangélica protestante, seja um centro espírita kardecista, seja um terreiro de umbanda, seja um local que seja universalista. Pois como eu havia dito aqui antes, e repito de novo, eu sei que é muito difícil nós convivermos, principalmente, não é? Nós convivermos em sociedade espiritualmente e fisicamente. Nós iremos entrar numa igreja católica, nós iremos ver condutas, talvez, do padre que nós não concordamos, que nós achamos repugnantes, nós iremos ver condutas das pessoas que ali estão e que nós não concordamos, nós achamos um absurdo, e por isso nós vamos e saímos. Mas nós nos esquecemos que tem pessoas boas lá também. Pode não ser em maior ou em menor número, mas existe pessoas boas. E a mesma coisa na religião evangélica, e a mesma coisa num centro espírita kardecista, e a mesma coisa num terreiro de umbanda.
Mas o mais importante é que você tem um suporte espiritual. Porque uma pessoa que ofereça um curso online para que você faça uma projeção astral, para que você abra a sua mediunidade, não é? E passe a enxergar esses espíritos, essa pessoa, sendo uma pessoa ou mesmo uma equipe de 10 pessoas, não vai conseguir te dar um suporte nos momentos que você precisa. Você não vai pegar o telefone ali, discar para a pessoa e falar assim, olha, está acontecendo tal coisa e tal coisa, o meu marido aqui está obsediado, ele não sabe, ou de repente seu marido pode até ser, ou a sua esposa, ou seu filho, ou a sua filha, pode até ser médium, não é? E está acontecendo alguma coisa ali que está fugindo totalmente do seu controle. E essa pessoa que oferece esse curso, ou até uma equipe de 10 pessoas, vamos colocar aqui, não vai conseguir atender 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Então vocês percebem que nem tudo nós conseguimos e podemos fazer através de cursos online? Não é que isso não é possível. Não, muito pelo contrário, é possível. Você pode desenvolver sua mediunidade através de curso online, você pode fazer projeção através de curso online, você pode. Tudo isso você pode. Mas o que vai acontecer com você após isso? Qual é o suporte que você vai ter? O suporte físico. Qual é o suporte físico que você vai ter? E esse suporte físico, ele é extremamente importante. Em todas as religiões, em todas as vertentes religiosas ou não religiosas, espiritualistas ou não espiritualistas, nós, mesmo sendo extremamente falhos, e me coloco, obviamente, nesse local como uma pessoa falha, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas. Pessoas que quando você estiver passando um problema em casa, por mais que você não esteja sendo atingido diretamente, você possa sentar com o irmão ou com uma irmã dentro da igreja, ou dentro do centro espírita, ou dentro da igreja evangélica e falar, irmão, irmã, eu estou passando por tal coisa, tal coisa, tal coisa em casa, eu sei que é ligado à espiritualidade, eu tenho o dom de visão, eu tenho o dom disso, mas o que eu faço? Nós precisamos do presencial. Nós precisamos do suporte presencial. Nem todas as coisas podem ser feitas simplesmente online. Elas podem ser feitas, mas qual é o suporte que você vai ter? Nós evoluímos como humanidade não foi pela nossa capacidade tecnológica que nós desenvolvemos, que aliás é muito boa, mas nós desenvolvemos e sobrevivemos, e só iremos sobreviver como sociedade pela nossa capacidade de se agrupar fisicamente, se agrupar em uma igreja, se agrupar em uma causa, se agrupar para compartilhar o pão, se agrupar para trabalhar. Então vocês compreendem? Nada substitui o físico. As ferramentas da internet é apenas uma ferramenta que nos ajude muito em algumas coisas, mas nunca, jamais vai substituir o físico. Porque nós, como pessoas, com os nossos erros, com os nossos acertos, nós precisamos uns dos outros para evoluir. Porque o dirigente do centro espírita, ele vai ter muitas pessoas para atender, nem sempre vai estar lá para você. Então você vai se dirigir a uma outra pessoa que está lá dentro. O padre não vai poder te atender, talvez, porque ele também tem muitas outras ocupações. Um dirigente de um centro espírita, talvez ele não vai poder te atender, porque ele também tem muitas outras ocupações. E por aí vai. Então, com quem nós podemos contar? Uns com os outros. Compartilhando as nossas experiências. Esse é o suporte. É assim que nós evoluímos como humanidade, e não existe outro meio de nós evoluirmos como humanidade, senão estarmos em comunhão
uns com os outros. Aceitarmos uma coisa que eu ouvi de uma ubandista que eu achei muito bonito. Um dia uma menina chegou para a mãe de santo e falou: mãe, eu tô vendo que aqui na casa de Umbanda tem um monte de irmão fazendo coisa errada, tem um monte de médium fazendo coisa errada, e eu não tô aguentando mais e eu quero sair dessa casa, mãe. Falando para a mãe de santo. Aí a mãe de santo falou para ela: tudo bem, filha, não vou tentar mudar a sua decisão, mas faz o seguinte, participa dessa última reunião, pega esse copo d'água, dê um copo d'água para ela bem cheio, totalmente cheio mesmo, bem cheio. Pega esse copo d'água e enquanto a reunião de Umbanda estiver funcionando, você vai andando através do terreiro até terminar. E assim fez aquela menina, que já queria sair daquele terreiro, porque estava vendo muita coisa errada, e coisa e tal. E ela teve que ter o maior cuidado para não derrubar a água que estava naquele copo. Quando chegou no final da gira, né, chamado de gira, quando chegou no final da gira, aquela menina foi de novo para a mãe de santo e falou: mãe, foi muito difícil não derrubar a água que estava dentro do copo. Aí a mãe de santo falou para ela: foi? Então, enquanto você estava andando e prestando atenção para não derrubar a água, você conseguiu ver algum dos seus irmãos e a falha dos seus irmãos? Ela falou assim: não consegui. Aí a mãe de santo disse para ela: viu? Porque você estava prestando atenção no trabalho que é para você fazer. E isso vale, meus queridos, para a Igreja Católica, para a Igreja Protestante, para a Igreja Espírita, Seichonoe, Wicca, seja lá o que for. Quando nós estamos em um local físico espiritual e nós estamos prestando atenção no que é para nós fazermos, nós enxergamos muito menos o que o outro não está fazendo ou o que o outro está fazendo de errado. E nós passamos a focar no que nós estamos fazendo. Então vocês compreendem? Está aqui a Andréia Amaral, nossa administradora, Elaine, algumas pessoas. Vocês estão me ouvindo, gente? Espero que sim. Bom, então encerrando aqui esse pequeno vídeo, eu digo para vocês, sim, você pode fazer um curso de projeção astral e se projetar para fora do corpo e enxergar um espírito dentro da sua casa. Você pode fazer um curso para abrir a sua clarividência e enxergar os espíritos e por aí vai. Sim, isso é possível. Você pode fazer isso à distância. Mas existe uma coisa que não dá para ser feito à distância: o suporte. O suporte humano, a convivência. O curso pode ser vendido. Você pode até conseguir desenvolver, sair fora do corpo, mas o suporte que você vai ter, ninguém vai conseguir oferecer online. Porque ninguém vai conseguir gerenciar com uma pessoa ou com 10 pessoas, milhões de pessoas que fizeram aquele curso. Então vocês compreendem? Não tem como encurtar o caminho. Não tem como você pegar o caminho e encurtar ele. E outra coisa também é que, ainda que nesse curso de projeção astral, ainda que nesse curso de enxergar o plano espiritual e coisa e tal, eu consegui. Eu consegui porque elevei minha vibração, elevei meus pensamentos e aquele obsessor já não está mais na minha casa. Sabe o que acontece quando nós conseguimos vencer um obstáculo ou um obsessor? E quando eu falo vencer, é vencer no sentido daquele obsessor olhar para você, olhar para mim, olhar para minha vida e falar: nossa, eu não tenho por onde fazer nada mais, nem através dele e nem através dos familiares dele. Sabe o que acontece? Vocês já jogaram videogame ou sabe o que é videogame? Sabe quando você está numa fase do videogame, aí você consegue passar por aquela fase? O que acontece depois que você passa por uma fase de um videogame?
vem outra fase um pouco mais difícil. Sim, outra fase mais difícil. Virá outro obsessor um pouco mais forte, virá outro espírito um pouco mais forte e assim sucessivamente. Seja no plano físico que nós estamos, ou seja no plano espiritual. Então, cada vez que nós conseguimos vencer a nós mesmos, porque na verdade nós não estamos vencendo o espírito obsessor, nós não estamos vencendo um demônio, não é? Nós estamos vencendo a nós mesmos. E a nossa capacidade, através do amor, não só através do amor, mas através de nos auto-melhorar, melhorar a nossa casa, nosso ambiente de trabalho. Só que após isso, vai vir outros desafios. E esses outros desafios, outros obsessores, outros espíritos ou outros demônios, assim como você preferir, será para o nosso crescimento. E isso vai existir enquanto encarnados, enquanto desencarnados. Estudem a história de Jesus, estudem a história de Buda, estudem a história de Chico Xavier, estudem a história dos grandes mestres. Cada vez que eles conseguiam vencer um obstáculo espiritual para a sua autotransformação, na verdade nem digo autotransformação, eu digo automanifestação. Porque nós não viemos aqui para nos transformar. Nós viemos aqui para manifestar o que nós já éramos e nós já somos no plano astral. Nós já somos deuses em ação, não somos? Você não é filha de Deus, filho de Deus? Você não é um deus, uma deusa em ação? Então, só que a dificuldade é manifestar esse Deus e essa deusa em ação aqui e agora. E se todos os mestres passaram por isso, Jesus, Buda e por aí vai, Chico Xavier, Madre Teresa, e vai citando todos eles. Essa também é a nossa missão. Mas sim, existe uma diferença. E a diferença é que, quando nós fazemos isso, aliado a irmãos e irmãs, e nós nos reunimos, nós somos mais fortes. Imagina uma corda, nós somos mais fortes. Quando nós fazemos isso com o propósito, não apenas de, porque eu estou vendo o espírito, estou entrando em contato com o espírito, eu consegui mandar deixa eu ver, sei lá, o Beelzebu, o demônio não sei o que das quantas, para o inferno de novo, não é? Segundo cada crença, cada visão, enfim. Só que mais uma vez, a nossa luta não é contra eles. A nossa luta não é contra eles. Todos nós temos luz e sombras dentro de nós. Todos nós temos o bem e o mal. Todos nós somos portadores do bem e do mal. Se eu tenho o bem e a luz dentro de mim e eu vou usar essa luz, é uma decisão minha. Se eu vou usar, quando eu vou usar, em qual oportunidade eu vou usar, se sempre eu vou usar ou não, e se eu tenho a escuridão dentro de mim, que todos temos, quando eu vou usar? Eu vou usar? Em que momento usar? Nunca vou usar? Então vocês entendem que ter a capacidade de não significa que você é. Você só é quando você manifesta. Luz e sombras. Temos. Bem e mal. Temos. Mas nós só somos quando manifestamos. E é por isso que nós estamos aqui. Para manifestar o que nós já somos na tridimensionalidade. Então, gratidão a cada um de vocês. Muita paz, muita luz. Que vocês possam sempre meditar nessas palavras e pensar que, por mais desafiador que seja,
nós estarmos dentro de uma igreja católica, evangélica, protestante, espírita, terreiro de umbanda, candomblé, seja lá o que for. Por mais desafiador que seja, é desafiador. Mas pelo menos nós temos pessoas ali de carne e osso. Pessoas ali que vão pegar na nossa mão e vai falar assim, olha, talvez eu nem possa te ajudar nisso, mas olha, você não está sozinho. E é um suporte que, pela internet, para milhares de pessoas, ninguém consegue dar. Ninguém. E nós só evoluímos e iremos continuar evoluindo como seres humanos pela nossa capacidade de se agrupar, de estarmos juntos, de tolerar, respeitar e admirar também as qualidades e os defeitos uns dos outros. E não nos isolarmos uns dos outros e achar que tudo nós podemos fazer sozinho e tudo pode ser feito somente pela internet. Não. A internet é apenas uma ferramenta. Gratidão, muita paz e muita luz.